Gente, essa é a primeira vez que eu venho no Fotoclube, né? Então eu não sei se tem algum protocolo de apresentação ou não. Então, obrigado. Eu sou um fotógrafo documental, especialista em cultura brasileira, né? Eu fiz uma transição de carreira mais ou menos entre 2012 e 2013, né? Transição de carreira é uma coisa meio difusa, né? Que você vai fazendo ao longo do tempo, mas como marcação mesmo, que aí foi quando eu mudei para o Rio de Janeiro, e lá eu comecei, de fato, a viver exclusivamente da minha fotografia, é por isso que eu falo 2013 como uma data, entre 2012 e 2013 como uma data. 2014 eu morava em Ilhabela e eu participava de um fotoclube em São José dos Campos, e aí eu fiquei muito feliz quando eu vi a notícia que tinha surgido o Fotoclube, e aí eu queria aproveitar para agradecer você, Roberto e Guido, pela iniciativa, e o André e o Gustavo por cederem o espaço, porque Fotoclube é difícil encontrar espaço, e eu acho que é ainda mais legal ser difícil, porque aí a gente ocupa outros lugares, dá a possibilidade de outras pessoas terem acesso e contato, e então eu acho que e o Fotoclube foi essencial para minha formação como fotógrafo, assim, porque primeiro porque eu morava em Ilhabela, tinha outros fotógrafos lá, mas você tá distante um pouco das coisas acontecendo. Então eu saía uma vez por mês de Ilhabela para São José dos Campos para fazer a reunião e voltava, fazia um bate-volta, e aí lá tinha 40 fotógrafos e fotógrafas. E aí as duas atividades que eu achava mais essenciais eram exposições e saídas fotográficas. Que aí você troca, né? Você troca. E aí ali eu aprendi que imprimir o trabalho e mostrar é essencial. Porque para mim fotografia é um bicho solto que você precisa pôr ele no mundo, né? E a partir do momento em que você mostra uma imagem, ela não é sua. E para mim isso é definição de arte, né? Não adianta para mim, se você faz ali um desenho num papel, você guarda aquilo ali no caderno, pode ser uma arte para você, assim, mas para mim a expressão artística parte do princípio do contato humano, né, de você ter contato com outras subjetividades, você entender através do outro o que você está mostrando e tal. Então eu sou suspeito que eu vivo de fazer exposição, né, mas expor para mim é essencial. E aí veio o convite, então obrigado, e aí eu também voltei lá há 10 anos atrás e me fiz um exercício de fazer uma seleção do meu portfólio conforme um critério. Então eu defini para mim mesmo o critério de, se um ano tem 12 meses, eu vou pegar os últimos 12 estados que eu viajei e selecionar ali de 2 a 3 fotos de cada estado, desde que essa foto seja inédita. Acho que tem uma foto por um motivo específico que não é inédita, que está lá na galeria, e aí eu trouxe aqui para... acho que é um exercício legal, então não ordenei as imagens, também de forma que as imagens sejam um bicho solto, para não ser uma apresentaçãozinha assim, começo, meio, fim, aí todo mundo termina inspirado. Não, é assim, talvez uma foto não case com a outra, e é para a gente dialogar. Eu tenho, né, 3 espaços no Centro Histórico, né, um é a galeria a qual eu inaugurei, né, eu trouxe uma galeria que eu tinha em São Paulo e trouxe para cá em 2022, que fica ali na Rua da Lapa com a Doutor Pereira, que é uma galeria com o chão todo vermelho. Nesse momento tem imagens minhas e tem outros trabalhos lá, que hoje ele é um armazém até o final de abril, junto com o pessoal da La Finca, tá todo mundo convidado para ir. Tem uma outra galeria na Rua do Comércio, de esquina, né, na sobreloja das lojas da Mari, minha esposa. Então aí a galeria mesmo tá lá com os meus quadros, e fica desde já o convite da gente bolar uma exposição para colocar lá. Então, sim, é um prazer a gente organizar e levar essencial, assim. E tenho a proa porque eu fotografo cultura brasileira, e aí sempre foi natural conviver com artesãos. E aí também foi um desdobramento natural chegar um momento em poder trazer o trabalho desses artesãos para essa loja, que aí é um outro espaço, que aí é um pouco a materialização do contato do meu trabalho. Então, só para todo mundo entender, a Gabi, que trabalha comigo, está aqui. Se vocês forem na galeria, ela que vai estar lá para atender. E a galeria é um espaço para a gente usar. Então, uma coisa que sempre me incomodou, galeria, eu estou no mercado de arte contemporânea, né? Se alguém tiver dúvida sobre isso, me fala, que a gente entra nesse detalhe. Mas, em geral, as galerias são um pouco diferentes dos espaços expositivos sociais, vou colocar dessa forma. Em geral, a galeria não quer que você entre, porque tem ali uma questão, valor, né, mercado de arte contemporânea, os valores vão aumentando e etc. Então, eles querem atender só um nicho muito específico. Eu
abomino essa prática, então a galeria ela está de portas abertas o tempo inteiro, dentro do horário de funcionamento. Se quiser ficar lá, sentar, bater um papo com a Gabi o dia inteiro, vocês estão convidados. Ai, tá bom? Aí lá. Vou entrar agora nas fotos, de forma bem solta, só respondendo uma pergunta recorrente. Eu uso uma Fujifilm, fiz a transição em 2015, mais ou menos. Eu passei para o sistema Fuji, então eu viajo com uma Fuji, eu usava Canon, eu fui até a 5D. E aí eu fiz a transição para Fuji, hoje eu uso uma Fuji X-T3 e viajo com backup com uma X-T1, que são 2 tanques de guerra, e eu fotografo só com uma 35mm 1.4 e uma 18 2.8, se eu não me engano. Não, e uma 18 2.8. Não fotografo com tele, porque a minha fotografia está baseada no contato. Se eu não tenho oportunidade de ter contato, de conversar e de colher a anuência, de saber o nome da pessoa, não me interesso pela fotografia para mim, né? E aí dentro, né, quando eu fui percebendo na minha formação, eu fui direto para o documentarismo, direto, só que o documentarismo demora muito para se pagar, né? Então eu também fui direto fotografar hotéis, pousadas e etc. E foi maravilhoso porque no momento essas coisas se fundiram numa só, porque eu passei a ter um maior contato com arquitetos, com designers, com o mercado de arte de decoração e em seguida com o mercado de arte contemporânea. Então eu vivo de viajar, criar séries fotográficas que dialogam com a minha pesquisa, que é Brasil profundo, pequenas culturas. Então estou sempre pesquisando diferentes florescências da nossa brasilidade, aí eu fico anos pesquisando uma região, monto uma exposição, levanto o recurso próprio para viajar, e de lá aquilo pode se tornar ou não uma exposição, um livro, etc. Componho renda sim, até o Sebastião Salgado compõe renda, quem sou eu para não compor? Então eu faço exposição, eu também sou contratado por organizações, por locais, por exemplo, quando tem uma conexão com, por exemplo, com a brasilidade, com o território, eu fico muito feliz de ser convidado. Então, por exemplo, a Casa Luz eu estou fotografando nesse momento, a convite da Lilian. Então acontece isso, eu dou aula. O que mais, Gabi? Acho que é isso, né? Acho que é isso, os projetos. Eu acho que é uma composição, né? Para mim, às vezes o fotógrafo vai direto, eu vou fotografar só família, mas ele esquece que dentro do universo da família tem um oceano de possibilidades que se você não divide isso, você não consegue viver da fotografia, né? Deixa eu só fazer um parênteses rápido. Lógico. Alguém me perguntou em algum momento se podia fotografar, se tinha algum problema. Eu vou falar, sim, por favor, fotografe. E mandem pra gente. E se possível, marca a gente depois, gente. A gente não tem tanto material da gente aqui, porque a gente acaba trabalhando, a gente não dá conta de registrar tudo. Então quem registrar aí, puder marcar a gente depois, marca ele também. Por favor. A gente pode ficar à vontade aí, a gente adora. E eu tô falando o dia inteiro, porque eu tô trabalhando desde cedo, então se a voz falhar ou se eu estiver falando muito baixo, me avisa aí, por favor, que aí eu falo mais alto, tá? Eu tenho um livro que esgotou, que agora entra na luta de conseguir relançar ele, que é o Agridoce Agrestino. É um projeto que eu fiquei 90 dias no Agreste de Pernambuco. O Agreste é uma região de transição entre a zona da mata e o sertão, né? Ele fica em cima do Planalto da Borborema, que é justamente o responsável por não deixar a umidade passar para o sertão. Então é uma região muito interessante, porque a gente tem a abundância da mata e um período de seca marcante. E aí eu fiquei lá 90 dias, lá atrás fui com a cabeça de fotografar seca, né, mas aí levei um tapa na cara, porque choveu antes, então só tinha abundância e festa regional. E aí lá no segundo dia eu decidi fotografar só expressão regional, e ali foi meu maior aprendizado em 2016, e aí eu fiz uma autopublicação de uma edição desse livro que esgotou ano passado, e aí me acompanhe, que tomara que esse ano eu consiga relançar ele. Deixa eu jogar já então 2 propostas de tema aí, curadoria e autopublicação. É verdade. Perfeito.
Uma coisa legal que tinha nos outros fotoclubes eram justamente esses concursos, porque depois eu comecei a ser jurado desse fotoclube e é um exercício maravilhoso, porque é muito fácil fotografar, agora selecionar foto, é mais difícil, né? Então, sempre me disseram, né, fotógrafo bom é aquele que seleciona boas fotos, não tira boas fotos, né? Então... E aí agora, alguém quer perguntar alguma coisa antes de seguir? Tranquilo? Eu lembrei que acho que pode gerar curiosidade, eles falam do curso que você já deu, né? Isso. Então, eu tive um curso de cultura brasileira que fez bastante sucesso em São Paulo. E é interessante explicar o porquê. Para minha expressão, e eu acho que assim, a fotografia, cada um tem que ser dono da própria, desculpa o termo, eu não fico cagando regra do que é ou não é fotografia. Eu acho que cada um sabe o que é bom para si, tem que ser responsável por julgar o próprio trabalho, mas para minha expressão, eu não acredito numa fotografia que não tem um motivo dela existir. Não importa para mim se ela é de celular, se ela é feita com a câmera, se ela é feita na cabeça, com o dedo, ela precisa ter um motivo de existir. Então eu me aprofundei na cultura brasileira, que é isso que a Gabi está falando, que é o tópico desse curso. Então às vezes eu crio hoje os meus cursos de fotografia são muito mais voltados à mentoria, né, porque ali 4 ou 5 encontros com um objetivo muito preciso para conseguir levar ou dar um caminho para a pessoa chegar lá, que às vezes passa por técnica, muitas vezes é mais sobre expressão e sobre composição. Tô saindo, né, da marcação. E às vezes o de cultura brasileira, que aí vai direto do meu assunto de pesquisa. Então vocês vão ver aqui que eu vejo a foto e às vezes eu tô pensando na expressão cultural que eu tô mostrando e como traduzir essa expressão numa imagem que comunique com o público, né? Porque no final das contas a fotografia existe, ela vai para lá e alguém tem que entender o que está acontecendo e se conectar com essa pessoa. Uma outra premissa que eu uso em todas essas imagens é todas elas, exceto as de paisagem, que são, sei lá, 5% do meu portfólio, todas elas foram validadas pela comunidade que eu trabalhei, ou pela família, ou pela pessoa. Então, se a pessoa não se vê identificada pela imagem, eu deleto na câmera. Eu não guardo, porque às vezes você esquece, você usa, e eu não quero representar uma cultura se ela não se vê representada. Hã? Porque assim, eu comecei quanto mais, por exemplo, eu viajava em Ilhabela, comecei a trabalhar pela Secretaria de Assistência Social. Comecei a fotografar todas as comunidades caiçara, porque Ilhabela é um arquipélago, com acho que mais de uma dezena de ilhas, né? E aí eu chegava lá, o pessoal falava assim, pô, vários fotógrafos chegaram aqui, falaram que a gente ia ver as fotos, nunca mandaram as fotos, a gente nunca viu. E aí essas fotos estão reverberando para o resto das pessoas que estão olhando essa imagem e tomando decisão sobre aquela forma de vida, né? Então a gente vai lá, fotografa, não mostra para a comunidade, mostra para os outros e fala, ó, eles são assim. Então hoje já tem comunidades que ainda bem têm condições de fotografar a si mesmas, mas as que não têm, que são as que eu ainda trabalho, eu entendo que é a minha função compartilhar, porque já que eu acabo sendo um interlocutor pela impossibilidade de acesso, eu quero ser condizente, sabe? Eu falo muito também, tá, gente? Então vocês me cortam. Mostro na hora. Assim. E também, como eu fico bastante tempo, tem um momento de convivência muito grande, né? Então tem sempre a hora de mostrar foto, tem a curiosidade, tem as crianças e tal. Quem veio sem óculos, todas as fotos vão estar desfocadas para você, então. Essa imagem, por exemplo... é verdade. Sim, é que eu não tinha colocado aqui tem uma coisa, o meu monitor é calibrado para impressão. Então, às vezes, no scanner ela fica ligeiramente mais escura, rola uma incompatibilidade. Essa foto é do Adalto Poeta, que é uma figura que mora ali a uma hora, mais ou menos, ali da Praia do Forte, na Bahia. E ele é uma pessoa que ele se considera um caiçara daquela região, né? Caiçara é a cultura mais diversa do Brasil. Se a gente pega todo o nosso litoral e toda a influência que teve, o caiçara vai mudando de expressão, né?
Então, e o Adalto, por exemplo, ele é uma pessoa que ele só toma água da nascente da casa que ele nasceu, só come as frutas que nascem no pé dele, e ele se considera um dos únicos... Eu não. Ele se considera um dos únicos seres naturais da região dele. Só que esse cara, ele tinha uma potência para falar, e ele não queria ficar em nenhum outro lugar que não fosse o lugar mais escuro da casa dele, e ele olhava para o céu e mostrava a mão, assim, ele falava da natureza. Dá para pesquisar, as filhas dele criaram um Instagram para ele, chama Adalto Poeta. E aí a minha escolha para fazer essa foto foi justamente isso, mostrar como essa pessoa louvava e louva a natureza, porque ele está vivo ainda, e a expressão dele. Então, Adalto Poeta ali da Bahia. A sensação de louvor é imediata, né, na foto. Muito legal. A gente tem, assim... A gente tem, assim, na verdade, meio segundo de julgamento de uma imagem para conseguir garantir que depois a pessoa vai viajar nela, né? Isso tem muito estudo que percebe, que mapeia o olhar da pessoa quando ela entra na imagem, para onde ela vai e a partir dali o que ela faz. Então já se sabe, é meio segundo que a gente tem. Então por isso que a composição é muito importante, né? Então aqui todo mundo olha primeiro para onde está mais claro, e aí entende que tem uma mão que te traz de volta, e aí a gente fica navegando, né, entre o claro e o rosto dele, né, e aí esse movimento prende a gente na imagem, aí você começa a se perguntar sobre a história desse cara, o que ele está falando, e assim por diante. Como eu pesquiso cultura, né, eu acho que tem coisas símbolos que precisam dizer mais do que às vezes uma foto clara ali de tudo que está acontecendo. Até quem não é brasileiro, às vezes é mais brasileiro que a gente, né, Rosé? Então, a gente olha esses símbolos e isso para mim representa a nossa cultura, e eu sou vidrado nessas coisas, assim. Então, todas as minhas imagens, quando eu procuro... eu também acredito, todo o trabalho que eu faço, eu busco um plano fechado, um plano médio, um plano aberto, que eu vejo cenas nas minhas imagens. Então eu sempre adorei cinema, então eu sempre procuro assistir tudo que está passando nas premiações de filme, na fotografia, e quando como eu tô convivendo, tô vendo cenas acontecendo. Só que como fotógrafo eu tenho um clique só para mostrar a cena, e aí aqui quando a gente olha, a gente vê o chinelinho de criança, o tapetinho espaçado, e aí a gente começa a contar uma história na nossa cabeça do que está acontecendo nessa imagem aqui, assim. Muito curioso, mesmo assim você não se adaptou com lente zoom. Eu acho muito interessante essa coisa de você usar uma grande angular, porque para você, em algum momento, ela vai te obrigar a chegar muito perto. E aí isso que é legal, sabe? Por exemplo, para eu chegar perto dessa cena, eu tive que pedir licença para entrar dentro da casa daquela pessoa, né? Claro. Só que você não vai entrar e fazer uma foto, você entra, bate um papo, toma um cafezinho, que é mais legal ainda, e aí você vai lá e faz a foto, assim. Então, isso aqui foi... Eu acho que essa aqui foi no Rio das Coeiras, no Rio Negro, numa etnia chamada Baré, que depois eles se desdobraram, tem alguns ribeirinhos que vieram dos Baré, e eles produzem um artesanato lindo, e aí eu estava lá na casa de um deles fotografando a filha deles, e aí essa cena me chamou a atenção. Isso nos conecta como brasileiros, né? Eu estava dentro de uma aldeia. Isso aqui podia ser em São José dos Campos, podia ser em Cunha, podia ser aqui em Paraty, podia ser em qualquer lugar. Eu adoro o chinelo lá em cima. Então, pois é. Do povo, Aí falando do Rio das Coeiras, eu fotografo paisagem. Eu viajo com um tripé de viagem, que quase não sai da bolsa. Sai da bolsa, às vezes, num momento muito específico. Sei como é. E eu acabo fotografando paisagem, mas eu sempre procuro, ou dentro do motivo da foto existir, ou na própria imagem ter um elemento humano ali para simbolizar o porquê que eu estava lá. Assim. Se um dia alguém tiver oportunidade, esse rio ele é inteiro de uma lama branca. Então, qualquer lugar que você vá, eu até hoje não encontrei na Amazônia um rio inteiro de lama branca. Então, você entra no Rio Negro, fica ali umas 2 horas, aí você entra nesse Rio das Coeiras, e aí ele é inteiro branco, é impressionante. Assim, então, aqui embaixo também dá pra ver? Tudo, é tudo branco, você entra é branco, é impressionante, assim, é lindo. Acho que eu já vi altar no chão também, nessa areia branca.
Alter do chão, a areia é aquela cor de areia, quando a gente pensa, assim. E aí tem a areia branca, que é uma lama branca, é muito diferente, assim. É interessante. E eu tenho a tendência, porque eu quero que as pessoas olhem para o céu, né, vejam a profundidade, porque eu passei a infância em Ubatuba e me mudei para São Paulo, e aí vendo, fotógrafo também tem que fazer terapia, né, que a gente lembra o que a gente sente quando a gente fotografa, né, e se você não tá no momento bom, você lembra de tudo, né, e aí, por exemplo, eu mudei daqui e fui para São Paulo, e São Paulo é invisível, eu não consigo fotografar em São Paulo, porque não tem horizonte. Então, em todas as minhas fotos, vocês percebem que o horizonte é sempre deslocado, porque eu quero que as pessoas naveguem e entrem no céu. Viagem minha, mas é verdade. O Celso está no item de composição muito importante. É o clima também da tona. Pois é. Ia chover, né? Então. Pré-toral amazônico. Pois é. Essa é uma única imagem que está na galeria, que está na minha exposição, que veio uma exposição que eu chamei Quase 10 anos e organizei na abertura da galeria, que se chama Casa da Dona Maria. E é uma senhora que a família dela migrou do norte do Ceará, elas foram para o Maranhão, essa foto foi feita em Atins, e ela foi a primeira família, essa foi a primeira casa construída em Atins, que hoje é o principal acesso turístico para os Lençóis Maranhenses. E ela construiu a própria casa, ela pintou a casa e ficou uma coisa alucinante de maravilhoso. E aí essa escolha de cores é absolutamente da Dona Maria, mas ninguém da família dela tem autorização de escolher as cores da casa, exclusivamente ela. E aí como era um exercício, eu trouxe essa foto e em seguida eu pedi para Dona Maria sentar nesse sofá. Mas aí fica o exercício, né? Nós que vivemos nesse território, como é a Dona Maria, né? E aí a próxima imagem é da Dona Maria. Que aí a Dona Maria na imagem, assim. A imagem anterior, como ela entra na galeria, ela entra em exposição, ela está à venda. E aí eu adotei a premissa, desde o começo, 10% do valor bruto da venda de todas as imagens vão para a família, ou para a comunidade, ou para a pessoa que me recebeu. Então, eu evito um pouco mostrar o rosto, a não ser que eu tenha uma anuência muito específica, né, existe toda essa questão delicada na fotografia que vale a pena ter, às vezes, ter ser um tópico de discussão. Bom, aqui é uma comunidade, no Maranhão também, é uma comunidade de tecelãs com seda de buriti. Então, buriti nasce em locais com bastante água, né? E aí dentro da palmeira tem aquele coração de onde saem as folhas novas, que elas colhem, abrem, desfazem, e dali elas tiram uma seda que elas fazem um crochê de buriti. Aí eu fiquei um tempo lá nessa comunidade, e eu comecei a ter pouco tempo para fotografar, porque a chuva não deixava, e aí eu precisava ser muito preciso, então eu queria mostrar em uma imagem um pouco como é que foi a sensação, porque ali no Maranhão, tudo acontece em cima de você, assim, se o Paraty humilha com o clima lá é assim, é o tempo todo, o clima é igual ao nosso, cultura em cima de cultura, é Amazônia, né, uma boa parte do Maranhão é Amazônia, então aqui é legal porque tem esse jarro onde elas guardavam a água, que é clássico, né, do interior do Brasil, aí em vez de pôr uma tampinha, elas colocavam o negócio com a própria comida dentro, a mandioca, e aqui elas estavam todas tecendo e fazendo as bolsas, assim, eram umas 20 mulheres. Aliás, lá tem uma bebida que é a tiquira, que é um fermentado de mandioca, só que no Maranhão eles colocam uma mistura meio temperada e elas colocam maconha. E ninguém me avisou. E aí eu passei o dia inteiro bebendo tiquiras com elas, assim, e aí foi uma das melhores dias de foto. E elas riam, assim, todos, porque tava todo mundo bebendo e ninguém falou nada. E é uma coisa que eu faço, porque eu comecei a expor há muito tempo já, né, muito tempo, e eu comecei a querer criar um elo entre quem vê e a imagem. Então eu procurei na minha fotografia não explorar a ausência de recursos que cada uma das comunidades que eu visito tem. Eu procurei o caminho de mostrar o que elas mais se orgulham.
Então, por exemplo, aquela mandioca, essa mandioca foi plantada por um dos maridos, aí depois eles põem elas no rio para lá pubar, né, que ela fermenta, e aí agrega um outro sabor, e depois ela fica mais mole também para moer e tal. Então, isso aqui é uma coisa de um profundo orgulho para elas. E é legal, porque quando eu coloco ali, todo brasileiro, todos nós que visitamos nosso território, até o gringo que passa a conhecer, começa a ver que a mandioca nos conecta nesse sentido, né? Então, todas as minhas imagens têm alguma isca para eu juntar as duas pessoas. E aí é muito legal, porque cada vez mais a gente vive um momento de extremos políticos. E aí eu já consegui muitas vezes que dois extremos políticos se encontrassem na mesma imagem por uma identificação cultural, sabe? E aí é onde eu gosto de expor, justamente para fazer essa união, para mostrar, cara, existe um espaço de diálogo, um espaço de valorização, uma possibilidade da gente seguir. Então todas as minhas fotos eu faço isso de propósito. Eu sou muita possibilidade, né? Uma foto física, então ela tem muitas camadas. Pode passar. Exato. Pode ser em qualquer uma dessas camadas. Exato, assim, mas eu sempre coloco alguma coisinha ali, sabe? Tipo, isso eu posso pegar e eu levo para exposição. Aqui é a mesma comunidade, e aí eu fotografo artesanato brasileiro, apesar da transição de carreira, eu faço há 15 anos, eu fotografo artesãos, né? E um elemento do artesão é que é praticamente impossível ser um artesão sozinho. E aí é extremamente necessário para esse tipo vou chamar de tecelagem, que elas construam essas cordas com a fio de buriti, e aí a dupla, o grupo e etc. é muito importante. Então, né, esse é o simbolismo dessa imagem, né, duas mulheres ali trançando o que vai ser uma corda para uma bolsa que uma outra estava crochetando. Poderosíssimo, essa trança tão pequena no meio de 4 mãos. E pouca cor, assim, sabe? Fica uma viagem, né? Eu coloquei aqui num dos terços essa mão, né? Normalmente a gente entra e fica viajando por elas, assim. E eu tinha que estar muito perto, né? Porque as minhas lentes fazem... Eu estava literalmente aqui, fotografando junto delas, assim. Você falou 18h35. 18h35, Uma full frame, né? A Fuji, ela não é full frame, mas ela tem um processo, principalmente com Adobe, que em termos de quantidade de pixels para trabalhar e até de impressão, eu tenho mais pontos do que numa full frame. A diferença é só o que ela corta, né, numa lente cropped. Mas como você tá com uma câmera, o fator de corte acaba não importando, né, na composição ali na mão. Então por isso que eu vou para essas aí. Então a minha 30, para quem, entrando um pouco com questão técnica, para quem tem a minha 35, como eu tenho uma câmera que ela tem um fator de corte, ela representa quase umas 50 milímetros numa full frame, tá? E esse era o teto daquela casa onde estava a mandioca e as senhoras. Então, elas tiram as folhas novas, mas o próprio buriti, que é a palmeira, as folhas que elas tiram e secam, elas constroem o próprio teto das casas delas, assim. Então isso me marcou muito, assim, como um padrão, como uma composição. Isso não é uma imagem que talvez eu levaria para uma exposição, mas eu colocaria num livro como uma imagem de condução de uma história. Isso eu também acredito quando eu monto minhas exposições, que acho que você tem que construir, fazer um crescendo ali, para depois você dar a porrada, sabe? E às vezes tem uma imagem que ela tem essa potência de carregar o interesse da pessoa até a próxima, que é onde vai vir mas fazer exposição é caro, então às vezes você tem que decidir muito bem a imagem que você vai escolher, assim, sabe? Tem uma foto na galeria que chama Benzedeira, e essa imagem é da Dona Ana, que eu já convivei muito. Ela fica no Vale do Jequitinhonha, que é uma região no norte de Minas Gerais. E quando eu trouxe a galeria para cá, eu coloquei essa foto do lado de onde ficava a minha mesa, no fim da exposição, porque eu me conectava muito com ela, mas eu queria ali ela me olhando, porque eu queria que, de certa forma, ter a bênção dela. Mas eu não imaginava a potência que ela ia ter no público. E aí, desde que eu abri, é a foto de maior sucesso da galeria aqui em Paraty, assim, de netas, de filhas de benzedeira, de netos
chorando na frente, que agora a gente já aprendeu a lidar, mas no começo aqui a gente não sabia lidar com a emoção daquela imagem. Aí essa é um desdobramento do mesmo momento que eu fiquei ali com a dona Ana, que ela ia me benzer, que ela estava contando a história dela, que eu estava gravando, e aí eu fui fotografando, assim. São as mãos da dona Ana. A dona Ana passou a primeira infância inteira, até os 7 anos de idade, dentro de uma caverna, de uma gruta, onde os avós dela escaparam da escravidão, se esconderam nessa gruta, depois outras famílias chegaram e eles ficaram por 3 gerações escondidos lá, achando que ainda existia o processo de escravidão, até que uma prefeitura local soube da existência, começaram a se aproximar e aí houve uma reintegração. E aí a única pessoa ainda viva desse quilombo é a dona Ana. Ela fica perto de Campo Buriti. Campo Buriti. Aí vem várias coisas, assim, por exemplo, eu acho que a técnica é fundamental ao ponto de você fechar os olhos e saber onde os botões estão na câmera. Depois disso, acho que você tem que esquecer um pouco dela, né? Então, aqui, para mim, é uma imagem que, para mim, é extremamente potente, mas que, tá desfocado, ela estava se movimentando, tinha uma certa coisa acontecendo, assim, então eu quis trazer como um exemplo, sabe, de que para mim essa foto dialoga completamente com o que eu acredito, mas é uma foto que é muito passiva, porque lá atrás eu submetia para vários concursos as imagens, né, e aí sempre são muitas pessoas que julgam, né, e eu já tive fotos que falavam, essa foto seria perfeita se ela estivesse inteira em foco. Mas o que é o foco, né? Já que esse é o tema da exposição, assim, né? Foco na pesquisa ou foco numa imagem boa para os outros verem, né? Então, é relativo. Eu vi que fez um comentário muito bom aqui no último encontro. Falou, poxa, aí você recebe uma crítica de uma pessoa que muitas vezes sequer viu o seu trabalho. Então ela não sabe se o seu trabalho tem esse ou aquele outro estilo, e às vezes a crítica já vem interessada e fala. Ela falou, acho que a primeira coisa quando alguém tem que criticar, você tem que falar, você já conhece o meu trabalho? Você já viu o meu trabalho? Isso é muito interessante. Teve uma vez em Ilhabela que eu passava para ir para casa na frente de um senhor que ele era muito fotogênico e ele morava num container. E a gente sempre que se cumprimentava e criamos essa relação de se cumprimentar e eu falava, um dia eu vou parar para fotografar esse cara. Aí um dia eu tava com a minha câmera e sem querer eu passei e ele fez assim, né, tipo, vem. E aí eu saí e fui lá passar um tempo com ele, porque ele tinha ganho no bar no dia anterior, ele tinha comprado um chapéu, que ele queria me mostrar o chapéu, e ele colocou o chapéu para fotografar ele, só que ele morava num container que o dono do terreno, que pagava ele para cuidar do terreno, colocou um container de lata lá, assim, ó, apoiado no terreno, e embaixo era um precipício. E aí onde eu parei de acreditar um pouco nesses concursos internacionais que você submete, a pessoa escreve com texto, é que o feedback que eu recebi foi, você deveria ter dado um passo a mais para trás, para ter mais espaço de respiro para fotografar o cara. Só que atrás era um precipício onde eu tava. Aí eu falei, cara, assim, não faz sentido esse tipo de submissão, assim, então isso me marcou. E você mandar para avaliação, você tem que conseguir bancar o seu trabalho, né? Porque você acredita no seu trabalho. Eu gosto muito da técnica, mas eu não consigo desapegar da minha câmera, que é uma das piores que tem, assim. Ela é muito antiga, ela tá até com rachado. E eu gosto cada vez mais das fotos, justamente porque elas têm uma qualidade muito ruim. A técnica segue, mas a qualidade dela é muito ruim. Então eu sou muito apegada a isso e eu vejo que eu quero passando nisso. Mas submeter a concurso, por exemplo, não é uma opção, porque aquilo chega e é repelido automaticamente. Eu acho que o concurso tem uma função muito legal, que é você ver outros trabalhos, você entender o que as pessoas estão fotografando, qual que é o resultado disso, ser julgado também é muito legal, né? Mas aí a partir do momento ele para de servir um pouco para você, quando você percebe que a tua expressão já está madura. E às vezes você pode submeter esse tipo de foto para um ensaio específico, dizendo, é uma câmera em que a imperfeição da expressão dela fez parte da estética, né? E aí tem tudo a ver com o trabalho, né? Aí eu quero ver alguém negar esse tipo de submissão, sabe?
Acho que a grande dica é não se deixe frustrar por alguma crítica negativa que você de repente acha que não encaixou. E sempre vai ter uma câmera melhor que a sua, um equipamento melhor que o seu, e normal. Essa daqui é uma senhora, esqueci o nome dela, Dona Isabel, se eu não me engano, que ela faz renda de bilro. Só que ela fica, tem algumas regiões específicas do Brasil que tem renda de bilro, e ela fica no Vale de Jequitinhonha também. Renda de bilro são aqueles bolinhas com um pauzinho assim que trabalham em dupla, que elas vão tecendo e criando com a mão, e elas usam esses pontinhos como guia para formar os pontos. E aí eu passei um dia inteiro com ela fotografando, e ela foi a que me falou uma coisa muito legal que eu estava contando para a Mari esses dias, que a renda de bilro elas fazem assim e fica um barulhinho e você não entende, porque tem ali no total uns 20 bilros nas mãos delas fazendo esse barulhinho e você não sabe como que elas estão fazendo. Aí eu perguntei para ela, senhora, como é que a senhora sabe qual que você tá mexendo? Ela falou, você já tocou viola? Eu falei, muito pouco. Ela, se você tocasse, você ia saber, porque você não precisa olhar para tocar, assim. E aí aqui foi um desafio fotografar ela e mostrar, nessa foto eu queria mostrar a técnica do bilro. E aí ela me explicou que o mais importante é essa marcação do papel, e não a mão dela. E aí quando você vai ver o bilro, você fica olhando a mão da pessoa, sendo que elas estão olhando para cá, assim. E eu achei super bonitinho, assim, os colchetes, assim. E assim, é muito doido. Eu já imaginei, parece uma coisa meio do Google, porque o Google tem os pontinhos. Sei, né, sei, do mapa. E a gente hoje representa com pins, é verdade, né? E aí eu já fiquei imaginando uma viagem. Legal. Assim, parece uma coisa que tá mapeada mesmo, porque tá, né? Os pontinhos marcam lugares. Eu achei meio lúdico, assim, até total. meio... É lindo, assim, Obrigado. Essa daqui é a Maria do Barro, que fica num distrito do Distrito Federal, assim, num dos distritos ali, depois das Asas, assim, eu tenho anotado, eu não lembro especificamente a região. E aí lá tinha uma horta, o nome do bairro, se não me engano, é até alguma coisa assim, horta, alguma coisa, que aí teve um projeto, mas virou uma ocupação de casas super simples, etc. E eu fui fotografar lá nesse instituto, e ela dentro da casa, porque ela queria mostrar cerâmicas e tudo mais, e aí eu convidei ela, vamos começar lá de fora, porque para ela o mais importante era o barro, né, era mostrar isso e tal. E aliás tem uma coisa no meu portfólio, quando eu comecei a fotografar, eu fotografava só branco e preto, porque eu vim em branco e preto, porque a minha escola era o documentarismo, né, europeu, e aí eu tinha o branco e preto no olhar, só que cada vez mais que eu ia buscar a nuência para ver se eles se conectavam, o Brasil profundo não enxerga o branco e preto, né? Não entende por que o colorido não está ali. Quem enxerga o branco e preto é normalmente quem tem uma certa influência de outras escolas de estéticas, né? E aí eu abandonei o branco e preto, faço branco e preto só quando eu quero um motivo muito específico, e aí a cor passou a ser um desafio muito importante do meu trabalho, assim. E aí eu quis aqui, peguei esse horário, que era um horário super difícil, era entre meio-dia e 1h, e aí eu queria que o vermelho refletisse e invadisse tudo. Inclusive a telha tá avermelhada, assim, sabe? Então essa foi a minha busca nessa imagem, assim, pegar o barro que era o mais importante para ele e fazer aquele barro estourar em tudo. Assim. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer trazer alguma coisa? Não? Eu acho que gostam muito dessa hora, né? Eu acho que o Walter Fico, pega bastante essa cor, que é uma coisa muito brasileira, né? Essa cor do nosso tropical. Sim. Eu tenho uma cor mais monótona, né? A gente tem muita cor, né? Tem. Com certeza. Com certeza. O próprio Ian, acho que teve com a gente no último encontro aqui, ele citou justamente isso. Alguém perguntou para ele a diferença da luz. Ele é um alemão, de lá para cá, né? E ele falou justamente da explosão de cores aqui também. Com certeza. Muito notável, com certeza. Tem muito mais cor. Para quem tem curiosidade com um elemento mais técnico, eu uso um filtro ND na câmera. E assim, eu não consigo ter tempo de jogar o alquinho e tal, porque isso aqui é feito em expedição, que às vezes você tá dias ali molhado, ou aqui que eu tava dias fotografando ali naquela região e tal, então eu levo a câmera com filtro ND, e às vezes é muito curioso, eu fico
uma semana sem nada acontecer. E aí a foto que eu tô lá para fazer, ela acontece num instante. E aí o filtro ND é essencial, porque eu deixo a câmera, e aí eu tô andando com a câmera ali no pescoço. Eu, quando fotografo para mim, eu fotografo normalmente em analógica, sem fotômetro, para o exercício de fotometrar na mente. Uhum. E aí, em qualquer lugar que eu entro, quando eu estou trabalhando numa expedição, a câmera está comigo, eu ajusto aqui na barriga o fotômetro para a fotometria estar no meu olhar, eu vou ajustando os pontos. Eu entrei num lugar mais escuro, eu abro um pouco a velocidade aqui, com a câmera baixada, porque eu tenho muito pouco tempo. Eu e a Mari, eu tinha que fazer uma exposição, eu sentia um pouco falta, a gente foi para a Praia do Sono, ficou o dia inteiro nesse fluxo de trilha e tal, e aí no último instante aconteceu o que eu precisava e a câmera tinha que estar tudo pronto. E aí você fotografa no manual? Eu fotografo só no manual e eu vou fotometrando com a câmera aqui, porque não dá tempo de olhar o fotômetro, a câmera tem que estar pronta. E aí o filtro ND plugado na lente é o método mais fácil de fotometrar, porque às vezes eu abro ou fecho, porque ele dá uma escurecida e aí eu faço um ajuste fino. E outra coisa, Brasil Profundo... exato. E aí, em regiões, por exemplo, você vai fotografar na Praia do Jabaquara, como ela tem ali o mangue, etc., ela reflete muita luz. Isso acontece em vários lugares do nosso território, no Cerrado, na Amazônia, no Maranhão, por exemplo. E aí o filtro ND é bom para você conseguir fotografar em vários horários do dia, porque, para quem não conhece, é um filtro que a gente põe na frente da lente, que ele escurece, né, ele corta as altas luzes em geral, se você consegue graduar. E é uma ferramenta para você fotografar fabulosa, assim, que falam muito pouco deles. Verdade. Filtros é um bom tema também. Mesma comunidade, apaixonado por barro, né, por cerâmica, e mesma comunidade, Maria do Barro, a importância da cor do barro para elas, né. E essa foto, para mim, ela é especial porque a velocidade da câmera tinha que estar alta o suficiente para congelar a mão dela, porque nesse momento é importante a mão estar parada, né, e fazendo o movimento de subir o barro, e lenta o suficiente para o torno estar girando. E eu estava com a câmera na mão. Então esse foi o momento ali da velocidade. Para mim, essa foto representa muito isso, assim, esse equilíbrio da velocidade. Você não usa flash? Não uso flash em nenhuma circunstância. Não uso. É que ajuda a congelar as coisas às vezes, mas ao mesmo tempo é uma explosão de luz na cara da pessoa que você está chegando muito perto. E eu procuro, por exemplo, teve uma aldeia que eu fui, que eu fiquei lá, fizeram uma reunião no Baixo Tapajós, numa aldeia da etnia Munduruku. Eu cheguei, vieram 40, e eu fui com uma pessoa que tinha autorização de entrar, com uma guia, só que ela não conseguiu avisar que a gente ia. Então a gente chegou como forasteiro, apesar deles conhecerem. Aí o cacique veio falar com a gente, falou, você só vai poder ficar aqui, porque eu fui para ficar 15 dias a primeira vez, do nada. Então, a gente vai ter que fazer uma reunião para você dizer o que você veio fazer, para depois a gente decidir se você vai ficar ou não. E aí foi uma reunião com 40 indígenas, representantes das famílias e tal, e aí depois eu virei da família, eu fui aceito, mas ao mesmo tempo, desculpa, acabati, eu quero que eles me reconheçam. E aí eu fiquei lá, eu falei, cara, eu preciso quebrar essa barreira, e aí eu fiquei uma semana sem fotografar. Fiquei lá, eu tinha 15 dias, a primeira semana eu não fotografei. Até a primeira pessoa virar para mim e falar, pô, mas você não era fotógrafo? Você não ia fotografar? Aí eu falei, bom, agora que vocês me convidaram, eu vou fotografar. E aí eu acho que o flash, para mim, para meu trabalho, ele quebra a relação. Sim. Esse é o Luiz, da mesma comunidade, essa é a rua da comunidade, e esse rapaz sozinho ficou batendo lá para com as mulheres aprender a fazer cerâmica também. E ele criou um elemento chamado jacafone, que ele viu o celular, e aquele fonezinho de barro que coloca o celular e amplifica, e ele queria fazer um jacaré que também fizesse esse instrumento. E aí eu percebi que o Luiz era um cara com uma sensibilidade especial e fiquei do lado dele por muito tempo. E tudo que ele fazia correndo.
tudo que ele fazia, assim. E aí eu trouxe porque, para mim, a fotografia precisa reverberar em outro campo. E aí a gente descobriu que o Luiz tinha um problema dental muito, muito complexo, que ele precisava de um tratamento. E aí a gente conseguiu levar essa foto para um dos principais ambientes da Casa Cor, que é um evento bem grande de decoração que acontece em vários estados, a maior é a de São Paulo, e aí com essa foto esgotou, porque a gente colocou essa imagem à venda, eu vendo fotos seriadas, né, tamanhos diferentes e tal, porque o objetivo era pagar o tratamento do Luiz e enviar o restante de qualquer coisa que entrasse para a família dele, e a gente conseguiu. Então... E aí é o Luiz, foto completamente sem foco, porque não era impossível colocar o foco no Luiz. E aí essa imagem, essa é a rua da casa que eles vivem e ele ali sonhando. E correndo. Então, só uma pergunta técnica. Você está aí fora, você está no F16 por 16 porque você está sem foco. Mas a base é essa, é a asa mais o F16. Aqui eu provavelmente devia estar tipo com um ISO 200, porque era meio-dia mais ou menos, eu tava por aí. O meu diafragma devia estar tipo ali no 4, no 3, alguma coisa. Não, ela tem até o ISO 100, ela tem acho que um 80. Eu tava nesse lugar, assim, aí a velocidade tinha que estar baixa. E aí na hora da gente dar algumas vezes que eu vi o Luiz correndo, uma das horas eu tava com a câmera pronta, eu abaixei e enfiei o dedo no obturador e não dava nem para pensar no foco. E aí essa foi a foto que aconteceu. Então... E aí eu também, antes eu me cobrava mais, eu sou um pouco mais gentil comigo. Por exemplo, essa era uma foto que eu nunca levaria num lugar, porque não tava com foco e tal, mas era o que dava para fazer na situação, né? Então, essa é a história. Eu ia perguntar sobre, justamente você falou que abaixou na hora que ele passou. Você pede para posarem ou são fotos? Olha, eu não me lembro a última vez que eu pedi para alguém posar, assim, a não ser, tem uma aqui que eu trouxe que eles pediram, vamos fazer uma foto, e aí eu posicionei eles, mas aí ela era muito marcado. Aí aqui o Luiz, ele já tinha sacado que eu tava tentando pegar ele correndo, e aí eu também queria que fosse um horário, um momento inesperado, assim, então ele sacou que eu tava correndo, mas ele passou, eu abaixei e fotografei, assim, foi isso. Aqui uma outra foto de paisagem, olha o céu, né? A psicóloga aqui. Olha o céu, a Gamboa, né? Que é um lugar super interessante de visitar para quem vai em Salvador. Tem uns restaurantezinhos aqui maravilhosos. E aí a interação humana dentro de uma paisagem, assim, um pouco das minhas paisagens normalmente são essas. Tem uma foto que está lá na galeria, que é a Tempestade em Lugar de Canoa, que não tem nada do ser humano lá, exceto a história. Acho que é a única que eu devo ter feito, assim. E eu gosto de fotografar paisagem naquele horário, assim, eu gosto muito dos extremos do dia, até porque quem vive no mar não vai pro mar ao meio-dia, né, vai nos extremos, então se você quer pegar um momento interessante, é nessas horas, né, e aí essas composições, eu uso o plano do artesanato e da alimentação como um pano de fundo para qualquer viagem que eu faça, mesmo que eu não vá falar sobre isso. Porque eu acho que, para mim, são as duas expressões culturais que mais me tocam, né? Os nossos hábitos de comer e as coisas que as nossas mãos fazem, né? Eu não considero artesanato só a bolsa que a gente faz, eu considero os adornos de janela, mesa, cadeira, a nossa mão é capaz de produzir isso, construção, né? Então, isso me interessa. Então, sempre tem no meu portfólio imagens assim. Essa é a Feira de São Joaquim, em Salvador, que é meio um CEAGESP, misturado com uma feira de macumba, misturado com o lugar do varejo. Então tudo acontece nesse lugar. Quando vocês forem, vão fotografar lá, que é interessantíssimo. Essa coisa do horário extremo do dia é muito comum em fotógrafo de paisagem. É um fotógrafo que me influenciou muito, chamado Sérgio Rabeli. Ele faz muito paisagem. E ele diz que desde que ele começou a trabalhar com paisagem, nunca mais ele jantou com a família.
Com certeza. Esse horário que tá sempre fotografando. Eu aprendi a fotografar interiores com o Sérgio Ramelli. Olha só. Mesma escola. Então, que legal. Eu já ouvi uma coisa também bem legal, que é para fotografar o nascer do sol, você tem que acordar antes do nascer do sol. Sim, Bem antes. super. Parece óbvio, mas Não, até porque a melhor Quanto luz mais é colorido antes. do céu, ele vem mais ou menos 45 minutos antes do sol nascer. Exato. Perguntei pra Marisol que acorda junto pra ir fotografar. Tipo, 3 da manhã. Também tem quando você vai chegando ali nos... uma coisa que me falaram foi um fotógrafo da National Geographic, eu não lembro o nome dele. Que no Rio tinha uma escola muito legal, que era o Ateliê da Imagem. Sim, eu fiz curso lá. Então, e Aliás, eu estava fazendo aula com o Dalton, qual é o nome dele? Dalton Valério, que é um Dalton Valério, que legal, que legal. Fiz uma aula com ele essa semana. Então, eles tinham uma escola fabulosa, né, que era voltada muito para fotografia artística e documentarismo. Eles traziam pessoas do mundo todo para lá. E ele falou isso para mim lá atrás. Ele falou, cara, você vai num evento, numa feira, tal, o que acontece nas bordas é muito mais importante do que acontece no centro, né? E aí imagens como essa a gente só consegue fora da muvuca. E aí aqui é um lugar que eles só vendem banho de cheiro. Ela vende só banho de cheiro. Então você vai lá, compra as ervas para fazer banho de cheiro e elas ficavam o dia inteiro separando erva e jogando. Separando erva e jogando. E aí eu escolhi representar o trabalho que ela estava fazendo dessa maneira, assim. A erva lá empilhada e ela jogando. Mais um desses lugares da Feira de São Joaquim, né? Porque ela começa ali na avenida e ela vai até o mar. E aí todos os produtos, né, uma boa parte, chegavam por meio dessas embarcações. Outro elemento da minha pesquisa bem importante, eu sou viciado em barco tradicional, que eu estou interessado nos adornos, nas formas construtivas que muitas vezes falam, você tem mais influência indígena, mais influência de alguma região da África, alguma coisa assim. Como que eu tô de tempo? Tá de boa? Você tem uns mais 20 minutos, 25 tá. De... Beleza. Bom. Criança indígena é a coisa mais legal de fotografar, porque eles são livres, né? Então tem uma coisa que eu sou grato de ter feito a transição de carreira, é poder fechar o olho e escutar a voz das crianças livres brincando no fundo num rio. Então eu aqui trabalhando, escutando essas crianças brincando lá no fundo. Assim, posso morrer agora que eu vou ficar feliz de ter esse som na mente. E aí essas crianças, aí vem o lance do foco, né? Pô, essa menininha é de uma aldeia de uma etnia chamada Umutina, que fica ali no interior do Mato Grosso. É um perrengue para chegar lá de carro. E aí a gente chegou e a gente ficou convivendo com eles, e essa menininha virou minha assistente no meu Instagram. Vocês forem nos meus reels anteriores, assim, tem uma que ela, aí começou a ficar mais tarde, eu precisava filmar algumas coisas que estavam falando, e aí ela queria ficar segurando o tripé pra mim. Assim. Ela ficava o tempo todo segurando o tripé, e aí eu fiz um videozinho dos meus assistentes por um dia, e tá ela bonitinho, segurando, assim. Eu não comercializo esse tipo de imagem naturalmente, né? Perfeito. E aí um dos rapazes, dos jovens, que, né, dos guerreiros, estavam fazendo uma apresentação ali, que a gente pediu autorização para fotografar, e eles tinham um lance deles, que eles não queriam ser fotografados de frente. E aí eu comecei a brincar com isso, e comecei a procurar representar o que estava acontecendo dessa maneira. Mais uma vez, as coisas vão acontecer às vezes no pior horário, era meio-dia de novo, filtro ND e fotografando. Interior do Mato Grosso também, artesanato, os elementos brasileiros, o calendário, a cordinha, a tomada, tudo isso para mim é extremamente importante na minha fotografia. Esse chão assim. é mesmo da sua... É o mesmo chão da galeria, então é o de propósito, né? Exatamente de propósito, os papeizinhos colados. Eu não edito, eu encontro um meio daquele elemento invasor numa estética limpa ficar natural, orgânico, né? Para tudo parecer que tá ali, porque tá mesmo, né? Por que eu vou tirar, né? E aí aqui é uma comunidade. E aqui é uma comunidade de mulheres que fazem redes nesse tipo de tear, que é um tear que elas parafusam na parede, é um tear vertical
super diferente, assim, ganhou como, acho que no artesanato brasileiro está entre os 10 artesanatos em termos de complexidade e expressão, elas estão no mundo todo, as redes delas.